Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Você sabe que eu trabalhei no Hospital Albert Einstein quando eu tinha uns 18, 19 anos. Que ano foi? Ali entre 2008 a 2010, mais ou menos. Gente. Auge do Santos. E eu, algumas vezes, trabalhava, em dado momento lá, eu trabalhei numa recepção porque o Einstein tinha os seus próprios consultórios lá e tal, então cada andar tinha uma recepção geral ali que encaminhava os pacientes para cada um dos consultórios particulares ali. E eu recebi algumas vezes o Osmar lá. E me deparei, né, com a dificuldade de se expressar, aquela coisa, mas sempre tentando muito se expressar, a gente... Ele é muito comunicativo. Ele é muito comunicativo. Então, mesmo com todos esses limites, quem fica muito próximo dele, como é o caso dos irmãos, a gente tem uma conversa. Exato, não... Eu tive conversas com ele. Pois é. Entendeu? Imagina. Eu tive conversas com ele. Eu sei porque, assim, ele falava, assim, com muita dificuldade, mas você conseguia entender o que ele queria passar, o olhar dele, a eloquência também do corporal ali, você conseguia captar o que ele estava tentando dizer. E ali, assim, né, uma vez eu cheguei em casa e falei pro meu pai, pai, pô, me deparei com o Osmar, seu José Geraldo. Eu me deparei lá com o Osmar e tal, porque, pô, assim, pra você ter uma ideia. Meu pai é o tipo do cara que dizia assim, filho, você acha esse cara bom? Esse outro bom? Você não tá ligado que foi o Osmar Santos. Meu pai fala a mesma coisa. Você não tá ligado, esse é um negócio que nunca mais vai acontecer. Ele falou isso de mim, né? O seu Zé Geraldo falou isso de mim, né? O que não? Falou isso de um cara... cara... Sim. Eu não vou falar aqui, tá mas enfim. Ele falou de mim também. E aí, assim, não, de você meu pai adora. E aí ele falou, pô, você não tá ligado que esse cara narrou? Esse cara foi o maior de todos e não sei o que e tal. E aí, assim, você se coloca numa situação de ver uma pessoa que teve uma notoriedade, uma mídia, e com muita dificuldade para se comunicar. E aí eu fico pensando do ponto de vista pessoal e familiar, para quem viveu isso, viveu todas as fases, imagino que vocês temeram a perda dele num acidente. Como é que foi passar por todo esse processo interno e familiar diante do ocorrido ali? Olha, Rodolfo, foi um pesadelo. Do acidente do Osmar, desde o momento do acidente até a saída dele, até a alta hospitalar, foi 3 meses depois, perto disso, ou um pouco mais que isso. Mas durante esse período que a gente conviveu com o renascimento de um novo Osmar e com as dificuldades todas que um acidente daquela proporção causa para qualquer pessoa. O Osmar foi vítima de um acidente terrível. Sim. Ele conseguiu escapar milagrosamente em alguns momentos, graças à intervenção médica brilhante de tantos. E então foi assim, foi um pesadelo, foi um momento muito, muito angustiante para todos nós. Depois do acidente, assim, quando infelizmente ele não pôde mais exercer aquilo que de fato ele exercia, que é narrar, você sentiu algum tipo de peso, assim, de tipo, pô, agora eu vou carregar esse nome, vou carregar o nome da família, com a história no rádio e tal? Você sentiu alguma coisa assim ou não? Não, não. Até porque o Osmar estava num patamar tão alto que não tinha condições de fazer isso, nem de pensar muito isso. Eu considero o Osmar muito... Ele era muito fera na transmissão. Então, se eu pensasse isso, eu não me movia. Eu continuei tocando a vida normal dentro das possibilidades da época. Eu estava também muito, como todo mundo que estava próximo do Osmar, os familiares, os amigos próximos, muito angustiado com a situação. Porque assim que o Osmar teve acidente, logo depois que ele entrou no hospital, no Einstein, um pouquinho depois eu fiquei sabendo, o médico veio até a gente e falou assim, olha, o Osmar tá assim, tal, estamos fazendo aqui uma cirurgia, uma outra cirurgia, e é o seguinte, ele não fala mais. Então já a primeira notícia foi essa. Nossa. Afetou o cérebro num ponto X, tal, Então já começou, a partir dali já começou um pesadelo maior.
Falei, poxa, como é que o Osmar não pode não falar mais? E aí foi. É o principal instrumento do cara. Mas ele se vira, ele é fera. Ele tá é fera demais, eu conheci. Osmar sempre me ensinou. Depois do acidente, a convivência que ele tem com a vida, o jeito que ele encara tudo isso, ele me ensinou muito mais. Foi uma época que ele mais me ensinou e me ensina. Osmar é uma figura muito especial para mim. Para nós. Para nós, sem dúvida. E hoje, com o advento da internet, com a gente poder assistir coisas que foram transmitidas lá nos anos 80, coisas que a gente não viveu, né? A gente consegue ter, pelo menos ali, um pequeno sabor da genialidade.